com 2 pontos no mínimo a gente consegue formar uma reta. Só que vamos supor que eu quero padronizar e dizer assim, olha, quais são os pontos que pertencem a essa reta que passa por esse ponto aqui, ó. Porque eu posso passar outra reta pelos pontos? Posso. Posso passar uma reta aqui, outra aqui, mas que passe pelos 2 pontos ao mesmo tempo é apenas uma reta só. E a gente sabe que uma reta são constituídas de infinitos pontos. Se você deixar um pontinho do lado do outro assim, ó, você tem uma reta. Então eu quero descobrir ali de uma forma de saber sempre como que eu posso ter, quais são os pontos que eu posso ter nessa reta. É claro que eu não vou saber todos os infinitos pontos, mas eu posso criar uma fórmula, um padrão, se a fórmula tem incógnita, se a fórmula tem ali uma generalização, para eu descobrir quais são os pontos, ou quem são os pontos, quais as possibilidades dos pontos de fazerem parte dessa reta. Por exemplo, esse ponto aqui pode, aí quais são as coordenadas dele? Esse ponto aqui pode, quais são as coordenadas? Esse ponto aqui e as coordenadas. Então, a gente vai procurar uma fórmula que a gente vai chamar de equação geral da reta, de forma com que a gente tenha uma generalização para descobrir quais pontos podem fazer parte da reta que passa por esses 2 pontos. Então, para começar, a gente tem que ter no mínimo 2 pontos. Se eu não tenho informação de 2 pontos, não tem como sair do lugar. Porque com um ponto só, eu tenho infinitas retas passando por ele, mas com 2 pontos eu fico amarrado, só dá para passar uma reta entre eles. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que a gente vai generalizar. Pega esse ponto aqui, olha, que eu sei, isso eu já estou te dizendo, que ele faz parte dessa reta. Só que eu não sei as coordenadas dele, mas só sei que ele está lá. As coordenadas dele eu posso falar que aqui é um x qualquer, genérico, e aqui é um y qualquer, genérico. Então, se eu estou te afirmando que ele já faz parte dessa reta, então eu vou colocar ele numa condição, que a gente viu na última aula, condição de alinhamento de 3 pontos. Então, se esse ponto pertence a essa reta, ele está alinhado. E se ele está alinhado lá, ele obedece ao determinante entre eles, dá 0. Então, a gente faz aqui o esquema do determinante. Pega as coordenadas aqui, generalizando, né, do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto, coloca, completa com 1. Pega aqui o segundo ponto, sempre pega o y e o x, coloca 1, e aqui vem a coordenada geral. Pega aqui um ponto qualquer, que é o x aqui, e o y, generalizando aqui, e eu sei, a gente sabe que, já que faz parte dessa reta, eu estou afirmando, é um ponto que eu quero saber, e ele faz parte dessa reta, o determinante deles dá 0. Então, o princípio é esse. O princípio é condição de alinhamento. Só que nessa forma, em vez de eu falar qual que é o terceiro ponto, porque antes a gente falava assim, será que esses 3 pontos estão alinhados? Agora eu vou dizer, estou procurando um ponto genérico que esteja alinhado. E já está alinhado, na verdade. Qual é esse ponto? Então, por já estar alinhado, ele já obedece o princípio do determinante da 0. Então, vem aqui, aplica o determinante. Aqui está genérico, porque tem o x1, x2 e tudo mais, e a gente vai encontrar uma coisa meio grotesca aqui de fórmula, porque quando aplica o determinante, vai número para cá, número para lá, né? Então, o mais importante é guardar isso aqui e vamos analisar como é que fica o resultado final. Então, só que para isso eu vou usar já o exemplo. No exemplo aqui, ó, tem o primeiro ponto é 2 e 6, coloca 1. O segundo ponto é 3 e 4, coloca 1. E o outro ponto é o genérico, que é o x e o y, e 1 aqui. Então, nesse aqui sempre vai ter um x e um y. Se eu estou te perguntando assim, qual a equação? A equação tem que ter incógnita. E vai estar lá o x e o y, porque a reta pede um x e um y. Faz o determinante então. Repete as linhas. Perdão, repete as colunas, né? E vem aqui aplicando o determinante. Diagonal principal, 2 vezes 4 vezes 1, 8. 6 vezes 1 vezes x mais 6x. 1 vezes 3 vezes y mais 3y. Diagonal secundária, invertendo o sinal. X vezes 4 vezes 1 é 4x, então fica menos 4x. Y vezes 1 vezes 2 é 2y, então fica menos 2y. 1 vezes 3 vezes 6 é 18, então fica menos 18. Por último, lembrando que a condição é que isso tudo dê 0. Dê 0. O objetivo é que o determinante todo dê 0. E até é fácil de lembrar, toda vez que eu tenho incógnitas aqui, x e y tem que ter uma igualdade. Então isso tudo vai dar 0. Reorganiza isso aqui, mexe o x com x. 6x com menos 4x vai ficar 2x. 3y com menos 2y vai ficar mais y. 8 menos 18 vai ficar menos 10.
igual a zero. Pronto. Essa é a configuração, essa é a escrita que a gente vai querer para uma equação geral. Normalmente a gente vai escrever assim, ó, na equação geral, igual a zero do outro lado e todas as informações na esquerda aqui. Porque é uma forma de te dizer mais ou menos como é que funciona essa equação. E na verdade é uma notação, uma forma de se escrever que fica muito visível o que você está procurando ali. Você está procurando uma equação geral. E o que isso aqui significa? Significa que se você tem um x específico e um y específico, números específicos, né, que coloque dentro dessa equação e faz essa continha toda dê zero, é porque esse ponto, esse x e esse y, fazem parte dessa reta. Por exemplo, vamos escolher um x aqui. Vou escolher o x aqui como se fosse 5. Quando o x é 5 aqui, coloco o 5 no x. Qual tem que ser o valor do y, se o x é 5? Ele tem que ver se atende a condição, né? Qual tem que ser o valor do y para que ele faça parte dessa reta? Então, se eu coloco o x5 aqui, vai ficar 2 vezes 5, 10, mais y, menos 10, igual a zero. 10 com menos 10 corta, o seu y tem que ser zero. Então, a coordenada aqui, ó, na verdade, aqui. O seu x como 5, o seu y vale zero. Acabou que você até encontrou um ponto importante que a gente tem aqui. Mas que a gente vai discutir isso mais para frente. Então, essa fórmula te dá essa noção. Te dá uma generalização para você descobrir quais os pontos possíveis. Acaba que assim, na verdade, se você não tem nenhuma restrição, você pode achar qualquer x possível que o seu y que fica amarrado. Então a gente fala que o y está em função do x. Porque o seu x seria o seu domínio dessa função. E o domínio é assim, ó, se estende para lá, que essa reta vai para lá, e se estende para cima, que essa reta vai para trás. Então você pode escolher qualquer valor de x, que o y que vier aqui vai ser um y específico. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um x aqui, sei lá, 50, vai ter um y para ele. Se eu quisesse colocar um x aqui menos 1 milhão, vai ter um y para ele. Então o y está sempre amarrado com o x. Se você não colocou nenhuma restrição no x, beleza. Porque normalmente as retas aqui são infinitas, né? E para ela chegar para o infinito até lá embaixo, ela vai andar para lá x. Anda para baixo também, mas ao andar para baixo, ela anda especificamente para baixo. Depende do seu x, do valor lá. Para trás também. No seu x ela anda para trás infinitamente, só que o y vai depender disso. Então na reta lá, essa é a que a gente chama de equação geral da reta. É só isso. Eu não tenho segredo nisso aqui. Eu posso te dar essas informações de dois jeitos para você calcular essa equação. Eu posso te dar os pontos aqui num plano cartesiano, ou eu posso simplesmente assim, olha, dados os pontos 1 e 2, 3 e 4, ou 3 e menos 2, por exemplo, ache a equação geral da reta desses pontos. Só. Você simplesmente com essas duas informações, você vem aqui e faz o determinante. 1, 2, 1, 3 menos 2, 1 e x, y e 1, porque se é a equação, tem que estar aparecendo aqui a x e y. Então coloca, repete a coluna, vamos fazer rapidinho aqui. E vem menos 2, mais 2x, mais 3y, aqui vai ficar mais 2x, aqui vai ficar mais y, e aqui fica menos y, perdão, menos y, e aqui fica, aqui eram 2, né? Não, 3, então fica menos 6, isso tudo igual a zero. Junto os x's, 4x, junto os y's, 3y com menos y, mais 2y. Junto os 6 e 2 vai ficar menos 8 igual a zero. Observe aqui, a equação geral é essa. Às vezes, algum exercício vai querer, de alternativos, vai querer que você simplifique. Se você simplificar aqui tudo por 2, dividir tudo por 2. Os dois lados da igualdade divide por 2. Então aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar y, aqui fica menos 4 igual a zero. É uma resposta mais elegante. Então, pronto, equação geral, morreu. Então a equação geral, não tem segredo. É pegar os dois pontos, no mínimo sempre dois pontos. Tem que ter informação de dois pontos. Ah, só te dá informação de um e uma informação picada do outro. Tá, termina de achar essa informação picada, acha ela completa, dá essas duas informações, as coordenadas dos dois pontos, joga na equação geral, você achou o que você achou. Às vezes a gente usa a equação geral para descobrir um dos pontos. Te dei um ponto aqui, olha, 1 e 2, e te dei o 3 aqui de coordenada, e eu quero descobrir qual que é o valor da ordenada para que faça parte dessa reta. Só joga aqui. Ó, eu nem precisava desse ponto, né? Já te dei. Suave, então, não tem segredo, vai estar de boa. Então a gente vai ali fazer mais exercíciozinhos e meter bronca.